Presidente da Ucrânia denunciou hoje que a Rússia violou o stop incêndio e bombardeou Mariupol. Acusa o governo russo por ter bombardeado um hospital materno-infantil e diz que ainda há crianças debaixo dos escombros. Presidente voltou a pedir o encerramento do espaço ucrânio ferido por OTAN para acabar com as atrocidades. Cruz Vermelha diz que a cidade na costa mar de Azov sofre um cerco. Mariupol apocalíptico foi um dos 6 avenidas de fuga que se abriram em os corredores humanitários. O resto eram cidades perto de Kyula, capital, mas apenas alguns civis puderam ser evacuados enquanto o avanço do exército russo continua no leste e sul do país. Embora muito mais lento do que o esperado, estas imagens de satélite revelam a atividade militar em Kiev e seus arredores, e você pode ver alguns dos danos causados pelo bombardeio e fogo de artilharia no ataques terrestres, deixaram um número indeterminado de mortos em ambos os lados. Muitos deles, pelo menos 474, já haviam morrido desde o início da ofensiva, de acordo com dados da ONU. Embora a própria agência reconhece que os dados eles são esboçados, o governador de Donetsk relata que apenas no sitiado cidade de Mariupol, Adrien, morreu em 1.200 civis desde o início dos combates. E cerca de 2,2 milhões de pessoas ouviram Ucrânia para esta guerra. Esses ataques que ocorreram acontecem horas antes da reunião que vão manter ministro das Relações Exteriores da Rússia e Ucrânia na Turquia como mediador. Será a primeira reunião deste tipo de alto nível desde o início da guerra, até parte das mesas de diálogo que tinham para a fronteira bielorrussa, pois acusam Moscou de mentir, entre outras coisas, porque a Rússia prometeu facilitar a largada de 6 corredores humanitários, e segundo eles, a Rússia quebrou esse pacto bombardeando Mariupol. Hoje, como dissemos, dificilmente um grupo avança, e o pior, como sempre, é o que eles se afastam. Ela encontra consolo em 3 braços, ele tenta dar em vão dentro, só há tempo para sair. Como pode uma mulher em trabalho de parto é um dos 17 adultos feridos. De crianças não são. Eles têm números, mas para o conversa no chão fala-se de menores transferidos para outros hospitais. O ataque, a primeira coisa que vimos passou pelas redes sociais do presidente do COSE, que perguntou quanto tempo o mundo vai ser cúmplice do terror desse chamado por resposta para agora condena The White House. Londres, não é a primeira vez que a artilharia russa descarga em alvos tão sensíveis. A 18 ataques a hospitais calculados no quem para hoje. Nada disso deve ocorrer em Mariupol, onde sua prefeitura dá 1.200 mortos em quase 2 semanas, porque a Rússia tinha prometido respeitar corredores que denuncia do 6 aberto. A maioria não trabalharam, apesar de terem conseguido evacuar 40 mil pessoas em um dia em que Moscou reconheceu sua primeira mentira nesta guerra. Recrutas enviados para os detalhes da frente, que pouco importa para quem não sabe aonde esse conflito leva. Quando já se passaram 2 semanas desde o início da guerra na Ucrânia, podemos ver que não há sinais de que vai acabar em breve. Música patriótica toca no centro da cidade, que o presidente da Ucrânia, para redimir Zelensky, proferiu discurso e dirigido às tropas russas. Nossa resistência, por quase 2 semanas, mostrou que não vamos nos render, porque esta é a nossa casa. E são nossas famílias e nossos filhos. Vamos lutar até que possamos recuperar nossa terra, até respondermos totalmente para o nosso povo assassinado, para nossos filhos mortos. Por você ainda pode se salvar se for para casa. Não acredite em seus comandantes que dizem que você ainda tem uma chance na Ucrânia. Apenas a prisão é esperada aqui, e a morte. Moscou também responde a esta guerra psicológica e reiterou acusações sobre um suposto programa de armas biológicas crânio que teria sido financiado por Estados Unidos, com mais de 28 laboratórios do país confirmaram a fatos revelados durante a operação militares especiais na Ucrânia. Testemunhar a limpeza de emergência de vestígios de programas biológicos militares do regime de Kiev. Esses programas foram implementados porque, com financiamento dos Estados Unidos, é claro que não é sobre qualquer uso pacífico para fins científicos em benefício da paz de desenvolvimento. O ministro das Relações Exteriores da Rússia confirma encontro com o seu homólogo ucraniano. E enquanto isso, os líderes europeus procurando uma saída impossível dependência energética da Rússia, eu não se comprometeria a cortar nosso fornecimento de petróleo e gás russo hoje. Não é possível porque precisamos do abastecimento, e essa é a verdade inconveniente, disse o primeiro-ministro dos países sob uma realidade que preocupa países europeus e que abriu primeiras rachaduras no bloco ocidental, antes da guerra na Ucrânia, que atacaram aquele vamos ver de Mariupol, é a principal imagem do dia. Mas há também outras notícias preocupantes, e é a segurança de 5 usinas nucleares da Ucrânia. Neste mapa, podemos ver nas áreas que são azuis
Qual seria o áreas que já estão sob controle do exército russo, e alguns dias a luta que se originou em Zurique causou danos e um incêndio na usina nuclear maior em toda a Europa que é naquele lugar. Mas finalmente combates não afetaram as áreas planta sensível e não estava em aumentar. Mas agora quem anuncia que a Rússia cortou o fornecimento de energia da planta de Chernobyl, que tem sofrido um acidente em 1986 em seu reator. Número 4. Os outros 3 já não, eles também não funcionam, mas o sistema elétrico permite resfriar o combustível deixado lá no momento. A Agência Internacional de Energia, sistemas atômicos acreditados alternativas são suficientes para fornecer energia para a estação de energia mantenha a segurança. Ainda o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia advertiu que os sistemas de emergência que permitem que os sistemas planta de refrigeração seguir correndo eles só teriam combustível trabalhar mais 48 horas. E se esses geradores param de funcionar então sim, pode haver um perigo de vazamento radioativo Ucrânia, portanto, um cessar-fogo para reconectar a alimentação elétrica que entra em contato com bombas que mantém a água funcionando das piscinas em que o combustível nuclear gasto de ser móvel uma situação que de volta no meio desta guerra. Usinas nucleares. Logo após que esta manhã o governo ucraniano advertiu que os cientistas que estão trabalhando no centro Zamoryla estão sendo forçados a trabalhar para os russos em algumas condições insuportáveis, e mesmo sob pressão e tortura. De acordo com os ataques russos, cortaram totalmente a fonte de alimentação da planta central nuclear de Chernobyl. Com esta mensagem de Twitter, a empresa que administra a rede de eletricidade na Ucrânia comunicou a apagão e incapacidade de restaurar as linhas que a usina de Chernobyl carrega. Décadas sem produzir energia, mas você precisa recebê-lo para manter a segurança de instalações para poder continuar resfriando os reatores. Atual sistema de refrigeração está funcionando graças a alguns geradores de emergência, mas o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia adverte que só tem autonomia para 48 horas e pedir um cessar-fogo à Rússia para consertar a fiação elétrica, se as instalações não são refrigeradas. Diz o governo ucraniano poderia ter risco de vazamento radioativo aéreo. Embora a radioatividade dizem que os especialistas perdeu muita intensidade com inatividade desses anos. Por favor, não esqueça de deixar seus comentários neste vídeo, não se esqueça de se inscrever neste canal, e não esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação de quando vamos postar um novo vídeo.